Cordeiro está vivo. O Cordeiro está vivo. Tem crente vivo aí? Se tem crente morto aqui, hoje é a noite da sua ressurreição. Aleluia. Aonde o autor da vida está presente, a morte não pode permanecer. Aleluia. Vai apertando os cintos aí que a gente vai decolar agora. Vamos decolar na revelação do coração do Pai Celestial. Está chegando o tempo. Está chegando o tempo de um grande avivamento. O Espírito de Deus tem cada vez mais gritado nas minhas entranhas, dizendo: leve o povo para a oração. Ative o povo a viver uma vida de oração. Se Ele está me levando a fazer isso, é porque está vindo um grande avivamento sobre este lugar. Grande avivamento. O Senhor não tem me falado outra coisa a não ser: leve o povo a viver uma vida intensa de oração. Estou falando vida de intensidade, irmão. Eu não estou falando de orações rápidas, orações esporádicas, orações que só ora quando dá, orações quando o problema bate a porta. Não estou falando dessas orações não, irmão. Não é essa que o Espírito de Deus está falando comigo. O Espírito de Deus está falando de orações, irmão, de orações que você vai para o lugar da oração e não quer sair daquele lugar, irmão, por causa do nível de intensidade que você está, da intimidade que você está com Deus. É essa oração que o Espírito de Deus está querendo. Porque tem um monte de crente aqui nesta noite que não tem essa intimidade com Deus. Não tem. Por quê, pastor? Porque não tem vida de oração. Não tem vida nenhuma de oração. E o Espírito de Deus está falando o tempo todo: desperte, ative, ministre, leve o povo para a oração. Estava aqui hoje, passei a minha manhã aqui, orando, buscando. Quero Deus, Espírito de Deus, leve o povo para a oração. Tem outra rota, irmão, para nós vivermos aquilo que Deus tem para liberar sobre as nossas vidas. Não existe outra rota, o meio é esse. Amém? Vai comigo em Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 21. E hoje de manhã em oração o Senhor ministrou meu coração acerca da escola dos nazireus. Se prepare, irmão. Escola do nazireu. Amém? Tem nazireu de Deus aqui nesta noite? 2025 é o ano do nazireu, é a palavra profética que Deus soprou sobre essa casa, e nós iremos caminhar debaixo dessa palavra. Domingo à noite aqui, meu Deus do céu, foi algo sobrenatural. Domingo pela manhã aqui, manhã de consagração. Você que faz parte desse ministério, pelo amor de Deus, acorde, você está perdendo. Larga o travesseiro. Vem para amanhã de consagração, crente. É uma vez no mês. Uma vez somente no mês. Manhã de consagração, primícias para Deus. E a noite Santa Ceia. Domingo foi algo sobrenatural aqui. Quem esteve aqui à noite pode testemunhar. Acorde enquanto é tempo.
Vocês não estão sendo pastoreados por um pastor coach, não, viu? Vocês não estão sendo pastoreados por um pastor coach. Eu estou aqui para massagear o seu ego. Eu estou aqui para levar você para o lugar que Deus quer que você esteja. Amém, irmão? Esse negócio de massagear ego não é comigo, não, viu? A mensagem que Deus traz no meu coração é para quebrar o ego mesmo, desmiuçar ele. Achou Mateus 21? Versículo 12. Eu sei, irmãos, eu sei que tem pessoas que quando eu prego, é gerado dentro dela uma transformação, porque o coração está aberto. Mas tem pessoas que ficam com raiva de mim, irmão. E não é só aqui não. E em algumas igrejas que eu vou, quando sabe que eu vou pregar, nem lá vai. Vixe, é o pastor Nilvas, não vou não. Vou não. Teve uma mesmo agora que, não vou não, que o pastor só bate. Não sou eu, irmão. Não sou eu. É porque Deus entendeu que aquela igreja está precisando ouvir aquilo ali. Eu sou apenas um mensageiro, irmão. Se depender de mim, Nilberto, eu vou procurar sempre uma mensagem confortável para vocês. Deixar todo mundo alegre. Se depender de mim. Mas não, o dono do vaso é ele, irmão. Quem manda no vaso é ele. Eu apenas aqui pego o microfone, abro a minha boca e Deus vai ministrando, eu vou falando o que está me ministrando. É isso que você precisa entender. E o pastor hoje está bravo. Não é o pastor, irmão. Não é. Eu estou aqui tomado pela glória, pelo Espírito de Deus. É isso que você precisa entender. Basta você abrir o seu coração e você vai pegando a porção que Deus está liberando sobre a sua vida. Amém? O proverbista Salomão já dizia: repreenda o sábio e ele vai te amar mais ainda. Se você não está me amando mais por conta das repreensões, tem uma coisa errada. Você não é sábio. Repreenda o sábio e ele vai te amar mais ainda. Eu sei que tem pessoas que estão aqui, cada vez mais que eu repreendo ela, mas ela me ama. Ah, que maravilha. Tem sábios aqui nesta noite, irmão. Tem sábios aqui nesta noite. Amém. Achou? Mateus 21, versículo 12. Jesus entrou no templo e expulsou todos que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Outras traduções, um covil de ladrões. Até aí. Quando você para ler esse texto aqui, irmão, começa a meditar nele, começa a refletir esse texto, você começa a ver que Jesus foi bastante enfático aqui no que ele fez. Ele foi bastante decisivo aqui. O templo de Jerusalém era o centro vital da nação de Israel. Era o quê? O centro. Quando ele foi arruinado pelos babilônicos, este foi um dos piores capítulos da história do povo judeu. Qual foi um dos piores capítulos da história do povo judeu? Quando o templo foi destruído pelos babilônicos. A primeira coisa, quando você lê o livro de Esdras, capítulo 1, versículo 1, versículo 2, versículo 3, a primeira coisa que os judeus deveriam fazer após saírem do cativeiro da Babilônia seria justamente reconstruir o templo. Reconstruir o templo e retornar às suas atividades. Uma coisa interessante que eu estava
na pesquisa que eu estava fazendo, eu pude perceber que o sucesso dos reis de Israel, o sucesso dos reis de Judá, estava diretamente ligado à forma como o culto ao Senhor funcionava ou não no templo durante o seu reinado. Estão entendendo isso aqui? Aonde era que estava o sucesso dos reis de Israel? Onde era que estava o sucesso dos reis de Judá? Aonde é que estava? Na forma. Na forma de quê, pastor? Como o culto ao Senhor funcionava dentro do templo. Aí você vai ver que quando a adoração no templo ia bem, a nação ia bem. Se a adoração dentro da casa do Senhor, se a adoração no templo, no tabernáculo, estava fluindo, estava bem, a nação ia bem. Mas quando o culto não estava fluindo, a adoração não estava acontecendo, ia tudo mal. Nada dava certo. Mas quando o culto era restaurado, automaticamente a nação passava a viver um reavivamento. Um reavivamento. E nós estamos precisando de um reavivamento, irmão. A igreja brasileira está precisando de um reavivamento. E olha que já houve um tempo na nação brasileira, um tempo de avivamento, começando lá em BH. Pastor Cirilo estava mergulhado na glória, foi um avivamento. Foi uma época que muitos ministérios em BH estourou, irmão. Foi uma época em que a igreja começou a viver um tempo de avivamento. Mas isso decaiu. Parece que perderam a essência. Me parece que esse avivamento se perdeu. Me parece que não se perdeu. E a igreja brasileira está precisando de um reavivamento. O culto na igreja brasileira precisa ser restaurado. Não estou aqui generalizando, porque eu sei que existem lugares que existe um avivamento. E nos dias de Jesus, o templo havia sido reconstruído. E as suas atividades estavam em pleno funcionamento. Porém, diga assim comigo, porém, ele não aprovava. Quem era que não aprovava? Jesus. Jesus não aprovava o que, pastor? A motivação e os meios pelos quais e através dos quais as atividades estavam sendo realizadas ali. Jesus não estava aprovando. O que era que Jesus não estava aprovando? Motivações naquele lugar. Os meios pelos quais estavam sendo realizados o culto naquele lugar. Jesus não estava aprovando. O lugar de encontro com Deus havia se transformado em um lugar de comércio. Lugar de comércio. E um comércio sujo. Ou seja, aquela casa não estava cumprindo a sua função. Não estava. Aquela casa não estava caminhando dentro da sua funcionalidade. O lugar do encontro com Deus tinha virado um comércio sujo. E por conta disso, aquela casa deixou de funcionar dentro da sua originalidade. Qual era a originalidade do funcionamento daquela casa? A casa de Deus é uma casa de oração. E oração. E na primeira vinda do nosso Senhor Jesus, em um determinado momento, ele visita o templo em Jerusalém, e ali aconteceu algo muito marcante. Algo muito marcante. E ao adentrar as portas do templo, ele vai começar a confrontar.
Foi o que nós acabamos de ler aí no texto. Ele vai começar a confrontar aqueles que haviam transformado aquela casa em um lugar de roubo, em um lugar de esconderijo para ladrões. Jesus vai começar a confrontar, vai começar a corrigir, vai começar a exortar. E o templo deveria ser o lugar de encontro com a presença do Senhor. O lugar onde todos poderiam vir realizar suas ofertas, entregar o que tinha de melhor para o Senhor seu Deus. Mas o resultado foi que os homens viram ali uma oportunidade de negócios e passaram a vender no pátio do templo animais para serem entregues em oferta diante do Senhor. O que deveria ser um sacrifício de amor diante de Deus estava se tornando uma entrega de conveniências religiosas apenas, irmãos. Conveniências religiosas. O templo estava sendo utilizado de maneira contrária ao plano original de Deus e havia se tornado um empecilho para as pessoas que quisessem de fato, irmão, ter acesso ao Senhor. Imagine, irmão, a casa de Deus, o templo, que era o local do encontro com Deus, estava se tornando um empecilho para o acesso das pessoas para o encontro com o Senhor. Jesus então começa a virar as mesas. Jesus começa a virar as mesas. Ei, Jesus vai virar algumas mesas em muitas igrejas da nação brasileira. Jesus vai virar as mesas de muitas igrejas na nação brasileira. Por quê, pastor? Porque ela não está caminhando dentro da sua funcionalidade, dentro da sua originalidade. Nós lemos o texto aí. Jesus começa a virar as mesas. Jesus começa a destruir as estruturas criadas pelos negociantes, que se colocavam como obstáculo entre Deus e os homens. Essas estruturas humanas, que são criadas por esses negociantes, que estão sendo introduzidos dentro de muitos ministérios. Jesus vai virar as mesas. Jesus vai destruir essas estruturas criadas por esses negociantes, que estão se colocando como obstáculo entre Deus e os homens. E Jesus, irmãos, ele conhecia o profundo desejo de Deus, o profundo desejo do seu Pai, em habitar naquela casa, em comunhão com o seu povo, mas aquelas pessoas estavam fazendo um mau uso do lugar que Deus projetou para revelar o seu nome e a sua glória. E Deus tinha um plano de habitar entre o seu povo, mas os sacerdotes, os líderes que administravam aquele templo, aquela igreja, aquele santuário, transformaram um lugar de habitação de Deus em um lugar de comércio e de benefício próprio. Os líderes, os sacerdotes. Se buscarmos com atenção, irmão, veremos que esta mesma frase mencionada por Jesus, nos textos que nós lemos, onde ele vai concluir: a minha casa será chamada casa de oração, foi primeiramente declarada pelo próprio Deus através do profeta Isaías, no seu livro 56, versículo 7, onde ele também vai dizer: porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então, o lugar que foi feito e projetado pelo próprio Deus para ser o local de encontro entre ele e o homem, para que ele pudesse ser revelado o seu nome, a sua glória, o seu poder, havia se transformado em um lugar de benefício próprio, em um lugar de roubo, em um terrível lugar de corrupção, que transformava em comércio, que deveria ser uma oferta de amor.
oferta de amor. Nada mais apropriado do que Jesus virar essas mesas, né, irmão? Sim ou não? Então nós precisamos sempre levar em consideração que quando se trata da sua casa, quando se trata do lugar da sua habitação entre os homens, Jesus está disposto a resolver essa situação com um chicote. Com o que, pastor? Um chicote. Quando é que Jesus está disposto a resolver essa situação com um chicote? Quando a sua casa, o lugar da habitação entre o homem e Deus, não está caminhando dentro da sua funcionalidade. Fica ligado, viu, irmão? Fica atento, não se distraia. Porque quem sabe daqui a pouquinho o chicote de Jesus vai te pegar aí. Você já viu aquela mensagem que Jesus é paz e amor, né? Paz e amor. Parece que ele virou hippie. Quando é que Jesus pega o chicote, irmão? Quando é que Jesus pega o chicote? Quando a sua casa não está o quê? Funcionando dentro da sua originalidade. A minha casa será chamada de quê? Casa de oração. Jesus entrou no templo e manifestou a sua ira contra todos os que estavam ali fazendo negócios. E ele não expulsou apenas, irmãos, os que vendiam, mas também os que compravam, mas também os que estavam de acordo com a prática que estava acontecendo dentro daquele templo. Ele derruba as mesas dos cambistas, as mesas dos que vendiam pombas, e abre a boca em alto e bom som. Está escrito: a minha casa será chamada casa de oração. Está escrito. Jesus abriu a boca em alto e bom som dentro do templo de Jerusalém, diante dos sacerdotes, dos escribas, dos fariseus, dos saduceus, diante de todos os líderes que estavam ali, e disse: não façam da casa do meu pai casa de negócio. A minha casa será chamada casa de oração. Então nós podemos olhar para esses textos que nós acabamos de ler agora e pensar: mas que exagero! Será que Jesus por um momento perdeu o domínio próprio? Será que ele não poderia simplesmente falar em amor? Não é assim que muitos falam quando o pastor está confrontando o erro? Não é assim? Isso, esse pastor é brabo. Esse pastor precisa ter o espírito da mansidão. O homem mais manso do mundo, irmão. Moisés teve situações de revolta contra o povo, mas era uma revolta concernente às coisas erradas que estavam acontecendo. Moisés, em oração, colocou diante de Deus os rebeldes, Datã, Abirã, Coré e mais uns 300, a terra abriu, engoliu todo mundo. Desafiando o líder. Aí Moisés disse: se Deus for na minha vida, vocês não irão morrer de morte natural. Olha o que Moisés disse: se Deus for na minha vida, vocês não irão morrer de morte natural. E de fato, não morreram de morte natural, morreram de morte sobrenatural. A terra abriu no meio, irmão, engoliu os rebeldes tudo. Olhe para o seu irmão, diga para ele assim: nunca se levante contra alguém que tem vida com Deus. Amém, irmão? Será que Jesus perdeu o domínio próprio? Não poderia falar em amor? Será que Jesus não poderia apenas pedir aos vendedores que guardassem as suas coisas? A resposta é:
Absolutamente não. Esta não foi apenas, irmão, uma demonstração de sua ira, mas também uma demonstração do seu amor. O que Jesus estava fazendo dentro do templo era uma demonstração do seu amor, o zelo de Deus pela sua própria casa, irmão, o seu amor pelo lugar santo da habitação de Deus entre os homens, o zelo pela habitação do lugar de Deus entre os homens, o zelo, o seu amor pela casa de Deus, a sua ira contra a corrupção deste lugar, revela a importância que Ele dá ao nosso encontro com Ele. Está revelando a importância que Ele dá do meu encontro, do seu encontro com Ele. Se Jesus, irmão, não amasse estar conosco, se Jesus não amasse revelar e manifestar sua presença, se Jesus não amasse nossa entrega verdadeira diante dele, irmão, Ele não seria tão incisivo em remover aquilo que impedia o encontro das pessoas com Deus. Mas Ele virou as mesas para purificar o lugar onde Ele deseja habitar. Ele virou o lugar inteiro de cabeça para baixo, para que as pessoas pudessem se encontrar novamente com Deus. O sentimento de Jesus não foi um sentimento de raiva ou descontrole, não, irmão. Jesus não repensou suas atitudes ao fim do dia, nem precisou se arrepender do que ele fez, não. Jesus estava perfeitamente cheio do zelo para com a casa de Deus, e isso está incluso o seu perfeito amor, mas também a sua perfeita justiça e o seu desejo ardente de ver restaurado o lugar de culto e adoração ao Deus de Israel. Você já viu que o salmista disse no Salmo 69, o versículo 10, o zelo pela tua casa me consumirá. Sabe o que é zelo? Zelo é amor em chamas. O que aconteceu ali dentro do templo nada mais era do que o amor de Deus em chamas pelo local de culto. Amor em chamas. Minha casa será chamada casa de oração. De fato, apenas o dono da casa tem o poder e a autonomia e a autoridade para definir para que a sua casa existe. Só Ele tem esse poder. É Ele que vai definir qual é o propósito da sua casa. Ele que vai definir. Ele tem autonomia, Ele tem autoridade para definir qual é o propósito para que aquela casa foi criada. Jesus, o legítimo, o original, dono da casa, afirma que a sua casa é uma casa de oração. O lugar de oração é a casa de Deus. Deus não habita em outro lugar que não seja o lugar de oração. Deus não habita em outro lugar que não seja o lugar de oração. Onde tem oração, Deus está. O céu é repleto de orações. Os anjos, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, os serafins, os querubins, os arcanjos, eles não param de estar diante do trono, adorando e orando a esse Deus poderoso. E aonde tem oração, Deus está presente, irmão. Se aqui tem oração, Deus está presente. Uma casa, ela sempre será definida pelo que acontece dentro dela, sim ou não? Repita comigo isso, uma casa sempre será definida pelo que acontece dentro dela. Sim ou não? Quando pensamos em uma casa de carnes,
sabemos que nós iremos encontrar o que lá dentro dela? Carnes. Vou no açougue. Por que você vai no açougue? Porque aquela casa é uma casa de quê? Carne. Vou numa bomboniere. Por quê? Você sabe que aquela casa é uma casa de doces. Vou num bar, que aqui crente não vai babar, né, irmão? Não vai porque lá tem o quê? Cachaça. Tem um uísque. Tem 51. Tem cerveja. É casa de bebida. Não é isso? Quando você vai na padaria, você sabe que aquela casa é uma casa de quê? Pão. Então você vai com o intuito de encontrar pão, porque você sabe que é uma casa de pão. Você vai no churrasco com o intuito de encontrar carne, porque você sabe que ali é uma casa de carne. Você vai na bomboniere com o intuito de encontrar o quê? Doce, porque você sabe que ali é uma casa de doce. Sim ou não? E quando você pensa em uma casa de oração, o que você imagina o que estará acontecendo dentro daquela casa? Fale alto, irmão. Muito bem, oração. Então, a atividade que se realiza dentro de um local define o que o lugar é. Vai definir o que o lugar é. E vocês concordam comigo que Jesus é o dono da verdade? Vocês concordam? Vocês concordam comigo que Jesus conhece a Bíblia ao pé da letra, sim ou não? Até porque Ele é o dono dela. Ele é o dono da verdade. A verdade absoluta, a verdade plena, a verdade eterna. Ele é o verbo vivo que se fez carne. Então, se vocês concordam comigo que Ele é o dono da verdade, que Ele conhece bem a Bíblia, então nós podemos afirmar que se Ele quisesse, poderia ter utilizado outros versículos para identificar o templo. Sim ou não? Então Ele poderia ter chamado a sua casa de casa de misericórdia. Ele poderia ter chamado a casa de ensino. Ele poderia ter dito: a minha casa será chamada casa de justiça social. A minha casa será chamada casa de evangelismo. A minha casa será chamada a casa do profético, a casa do sobrenatural. Mas não foi essa a escolha de Jesus, irmão. Ele definiu que a principal atividade concernente à sua igreja é a oração. A oração. E se Jesus nos diz que sua casa é uma casa de oração, Ele está definindo o que deve acontecer dentro dela. O que deve acontecer dentro dela. O que deve acontecer dentro da igreja. Então aprenda isso aqui, irmão. Nós podemos fundar igrejas, podemos afirmar que elas pertencem a Deus, mas se a igreja não tem a oração como atividade central, primordial, ela não é a casa de Deus. Não é, nunca foi. Mas é uma igreja, pastor, foi fundada. É de Deus, pastor. Mas a atividade principal, central, primordial, dentro daquela igreja é a oração? Não, pastor. Então não é a casa de Deus. Nunca foi. Casa de Deus só é casa de Deus se tiver oração. Diga: a casa de Deus tem que ser banhada de oração. É Jesus, irmão, quem define que sua casa é uma casa de oração. Nossa parte é nós nos encaixarmos dentro da sua definição. Essa é a minha parte, essa é a sua parte. Se encaixar dentro dessa definição. Que definição, pastor? Oração. É Ele que define.
O que deve acontecer dentro da sua casa é Jesus. E eu acredito que o motivo dessa definição tão objetiva é porque a oração deve ser o ponto de partida, irmão, para todas as outras atividades que desejamos realizar em prol da casa dele. A oração, ela é o ponto de partida. A falta da oração torna as coisas que fazemos, a falta de oração torna as coisas que nós fazemos, mesmo que seja para Deus, sejam coisas vãs. A falta da oração. Eu vou fazer isso aqui para Deus, está banhado de oração, é o resultado de oração, não é? É vã. É vã. Não tem autoridade, não tem capacidade para refletir quem Deus é, dentro daquilo que você está fazendo. Por quê, pastor? Porque ela não é o resultado, não é o fruto de oração. Uma igreja, irmão, sem uma vida de oração vibrante, ela nunca vai se tornar a casa que Deus desejou, para o qual ela fosse construída. Nunca. O desejo do coração de Deus, quando construiu a sua casa, era que dentro dessa casa tivesse oração. E nós estamos aqui falando de um Deus zeloso, de um Deus que vira as mesas, que quebra e destrói estruturas, irmão. Tudo isso, irmão, para possuir um lugar de encontro com o seu povo. Essa é a estratégia de Deus para a maturidade da sua igreja. Oração. Vida de oração. Maturidade da igreja, irmão, não depende apenas de um vasto conhecimento bíblico, e nem está diretamente conectada à capacidade estrutural de organização ministerial. Não, irmão. Não. Amadurecemos como igreja quando individualmente e coletivamente nos enchemos das verdades da palavra do Senhor, e então transformamos este conhecimento em um relacionamento profundo com o próprio Senhor da palavra, através da oração. Nossa maturidade está diretamente conectada à intensidade de nossa dependência de Deus, através da oração alimentada pela palavra. Sabe por que tem um monte de crente dentro da casa do Senhor que tem anos e anos e anos e anos, ainda é menino? Porque não tem vida de oração. É raso, preguiçoso, preguiçosa, oferece migalhas do seu tempo para Deus, não para 1 hora prostrado aos pés do Messias, para ouvir a sua voz e para se conectar com Ele. É cheio das coisas dessa terra, estressado, nervoso, inquieto, impaciente, atribulado, vive uma vida fadigada, cansada, cheio de si, cheio das coisas terrenas, acorda já pensando nos problemas, pensando no que fazer no dia a dia. Coisa mais difícil é ela acordar pela manhã já pensando em amar a Deus, em se derramar diante de Deus. Vazio, vazia, faz as coisas na força do seu braço, você não vai aguentar, você não vai suportar. Maldito o homem que confia no homem e usa a força do seu braço mortal, e bendito é aquele que confia no Senhor seu Deus, porque eles irão correr e não vão se cansar, vão caminhar e não vão se fatigar, vão voar com asas como águia. Por quê, pastor? Porque ele confia em Deus. E porque ele confia em Deus, ele vai para o lugar da oração. Ele é uma casa de oração. Será que Deus está olhando para você agora, está aí vendo dentro de você uma chama acesa, ardendo aí no altar do seu coração, por conta da vida de oração que você tem? Ei, assondará, acorde meu irmão, acorde mesmo, abra seu olho, deixa de ser menino. Deus está dando a receita para a igreja aqui hoje. Deus está dizendo para o qual a casa foi construída e definida por Ele mesmo: a minha casa será chamada uma casa de oração.
uma casa de oração. Os crentes não querem mais orar. Não quer mais orar. Os muçulmanos, 5 vezes ao dia é obrigação, em direção a Meca. São fiéis onde eles estiverem. Eles se ajoelham no chão, em direção a Meca, e buscam em orações a Alá. Os judeus oram 3 vezes ao dia. É obrigação deles. Mas e os crentes, irmão? E a igreja brasileira? E nós, que fomos chamados por Deus, construídos por Deus, para sermos um lugar de oração, será que nós estamos tendo vida de oração, irmão? Será que vai ser necessário Jesus pegar um chicote, irmão, e sacudir a sua vida? Será que vai ser necessário Jesus derrubar essas mesas que estão aí dentro de você? Por conta de você estar negociando aquilo que é primordial na tua vida, que é a sua vida de oração. Estude, seja o melhor aluno. Trabalhe, seja um bom trabalhador. Seja lá no que você esteja envolvido, faça com excelência. Mas antes de tudo, não esqueça que você é uma casa de oração. E que se você não estiver vivendo isso, você está fora dos padrões de Deus. Você está fora da sua originalidade. Você é tudo menos a casa de Deus. Menos a casa de Deus. Caminha com alguém que é casa de Deus e você vai perceber que ele é uma casa de Deus. Caminha com alguém que não tem vida de oração e você vai saber que ele não é a casa de Deus. Porque a mentalidade dele, o coração dele está preso às coisas terrenas. Nada celestial se manifesta através da vida dessa pessoa. Crentes carnais. Crentes carnais, crentes carnudos, problemáticos, chato. Tudo se ofende, não perdoa o fulano, não vou com a cara dela. Não vai com a cara dela, infeliz. A se converter, toma vergonha na tua cara, rapaz. Vai ser casa de oração. Se ela está te ofendendo, é porque Deus está permitindo mesmo, para tratar a debilidade que está no teu caráter. Para mostrar o quão o seu ego está vivo. Gente carnal, fofoqueiro, fica falando da vida dos outros. Deixa eu pegar algum de vocês aqui falando mal da vida dos outros. Jesus está com chicote, viu? Ele está chutando as mesas aqui. Eu quero ver você amando o seu irmão, aquele que te perseguiu. Eu quero ver você amando. Eu quero ver você olhando para ele com um olhar de amor. Não é com indiferença, não. Viu? É com olhar de amor. Aquele mesmo. Esse aí que vem na sua mente agora. É esse daí mesmo. Como presente, dá para ele também. Como presente, dá para ela. Compra a caixa de chocolate para você ficar mais doce. E deixar de ser amargo. Se converta, crente. Vira a casa de oração, rapaz. Um monte de crente problemático, chato. O sangue de Jesus tem poder. Oh, Jesus, me segura, Jesus, me segura. Oh, Jesus, tem misericórdia, meu Deus. Maturidade, irmão, maturidade. Deus quer nos levar a essa maturidade, irmão. Irmão, crente casa de oração. Irmão, crente casa de oração, irmão. Crente que vive para o propósito para o qual Deus o chamou. Irmão, você não vê carnalidade nele. Não vê, irmão. Não vê com palavrões nos lábios.
não vê com mentira nos lábios, não vê ele na rede social rebolando, botando música mundana e se rebolando, e o celular na cara, infeliz, a se converter, rapaz. Crente, eu falei, mas onde já está? Me aprendi, o sangue de Jesus tem poder. As crentes hoje vão para a academia, são os agachamentos. Bota as calças de leg, arrochando tudo, desenhando o corpo todo, o tomate rachado. Aí está na academia, crente, é igual a outra, ó. Bota uma camisa grande, cobre os negócios, minha filha. Cobre os negócios, minha filha. Homem é pelo que vê. Ah, pastor, eu não sou tapada, pastor. Que é bonito para se mostrar para o seu marido. Para o seu marido. Mostre tudo mesmo para ele. Porque tem umas que depois que casa não quer mostrar o negócio. Antes de casar, depois que casa, camisa de deputado, fica só o sangue de Jesus tem poder, irmão. A mulher, meu Deus do céu, a hora que a mulher tem que botar os negócios para fora, não bota. Você está entendendo isso aqui, irmão? O princípio inegociável de uma igreja madura é o reconhecimento da sua identidade como a casa de oração, o lugar que Deus escolhe habitar. O lugar que Deus escolhe habitar. Você que faz parte desse ministério, fique ciente de uma coisa: aqui, para o qual o projeto, o propósito original de Deus foi construído, vai caminhar dentro disso, porque eu não vou me aquietar enquanto não ver essa comunidade mergulhada em uma vida de oração. Vou continuar insistindo. Nós estamos em um desafio em estarmos todos os dias, pelo menos 1 hora de oração todos os dias. 1 hora de oração para mim é muito pouco. É muito pouco, é apenas para aquecer. E eu sei que é um processo para você chegar a níveis maiores de orações, de passar 3, 4 horas orando. Eu sei que é um processo, mas você precisa decidir para o lugar da oração, para romper as barreiras, para romper as dificuldades. Porque não se engane, irmão, o diabo, irmão, é 24, ele luta para que você não tenha vida de oração. Ele luta. Pense numa coisa que o diabo trabalha para que a igreja não viva, é essa vida de oração. Porque é a partir da oração que tudo acontece. A partir da oração. Então vai aparecer um monte de coisa para que você não vá para o seu lugar de oração. Mas você precisa ter um lugar na sua casa. Você precisa ter um horário e não sair daquele lugar. Todos os dias você precisa visitar aquele lugar. Gera esse hábito, meu irmão. Gera esse hábito, minha irmã. Porque na hora que a igreja entrar nesse lugar, irmão, na hora que você entrar nesse lugar de intensidade de oração, quando os santos se reunirem para cultuar e cantar para Deus, irmão, a ambiência vai ser outra. A ambiência vai ser outra. Será diferente. Você vai se tornar melhor. Você vai amadurecer. Você vai crescer.
Você será surpreendido por coisas sobrenaturais, coisas espirituais. Você será surpreendido pelo agir de Deus na sua vida, por conta da sua decisão em viver uma vida de oração. Será que eu posso contar com aqueles que me ouvem nesta noite, em entrar nesse lugar de oração, em se tornar a originalidade para o qual você foi criado, ser uma casa de oração? Está escrito: a minha casa será chamada casa de oração. Que você não venha esmurecer, que você não venha desistir, que você não venha parar no meio do caminho, mas seja alguém perseverante, insistente e persistente dentro daquilo para o qual Deus te chamou para você ser, uma casa de oração. Amém? Esse lugar é uma casa de oração, e o dono da casa está na casa. Se o dono da casa está na casa, isso quer dizer que este lugar está tendo orações. Mas o Espírito de Deus está dizendo: meu filho, eu quero que você eleve o povo a níveis mais intensos de orações nesse lugar. É necessário. E se Deus está nos levando a termos níveis mais intensos de orações nesse lugar, é porque Deus está para trazer um derramar sobrenatural sobre este bairro, o bairro da Vila Laura. Porque nós não podemos ser crentes religiosos que saem das nossas casas, vêm para cá, ouve uma palavra e volta para a sua casa e a vida continua do mesmo jeito. Não. Nós temos um propósito como igreja local no bairro da Vila Laura, e o propósito como igreja local é sacudir esse bairro com o poder de Deus. E o poder de Deus só vai se manifestar no bairro da Vila Laura se a igreja entender para o qual o propósito original Deus a criou, que é ser uma casa de oração. Sendo uma casa de oração, a glória de Deus se manifesta. A glória de Deus se manifestando, os demônios batem em retirada, os enfermos são curados, os oprimidos são libertos, os perdidos são alcançados. Está entendendo isso? Quem está disposto a viver o projeto original de Deus? Quem está disposto a caminhar nessa terra de forma convicta da sua identidade, ser uma casa de oração? Quem está disposto a viver isso? Fique de pé no seu lugar. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Saia um pouco das redes sociais. Para de ficar perdendo tempo no Instagram, nos reels. Para de perder tempo. Começa a viver para o propósito que Deus te chamou, ser casa de oração. Homem, mulher, adolescente, criança, comece a viver isso. Existe nada nessa vida melhor do que você falar com Deus. Oração é diálogo, não é monólogo. Chega. Você que está aqui hoje entendeu a mensagem e sabe que não está vivendo essa vida de oração, não tem sido casa de oração, peça perdão a Deus. Você está pecando, você está pecando contra Deus. E volte para o lugar da oração. Feche os seus olhos. Oh Deus, perdoa-nos, Senhor. Temos pecado contra Ti, temos negligenciado a nossa vida de oração, Senhor. Perdoa-nos, Deus. Perdoa-nos, Senhor. Temos negligenciado a nossa vida de oração.
perdoa-nos, Senhor Jesus. Eu vou orar, Senhor, eu vou orar, eu vou orar. Eu estou decidido a sair desse lugar. Eu estou decidido a sair desse lugar, meu Deus. Decidido a ir para o lugar da oração. Nós somos a tua casa. A casa de oração não vai ser casa de negócio. Aqui não vai ser casa de comércio, casa de negócio. Aqui vai ser casa de oração, Senhor. Aqui vai ser um lugar onde as pessoas irão colocar a planta dos pés, já vão sentir a atmosfera da tua glória, da tua presença, Senhor. Porque alguém decidiu orar. Eu vou orar, Senhor. Eu vou orar. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar Ele, eu vou orar, porque quando eu oro, Tu te revelas a mim. Jesus! Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar Ele, eu vou orar, porque quando eu oro, Tu te revelas a mim. Eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar Ele, eu vou buscar, porque quando eu busco, Tu te revelas a mim. Vou adorar, vou adorar, vou adorar Ele, vou adorar, porque quando adoro, Tu te revelas a mim. Eu vou orar, eu vou orar. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar Ele, eu vou orar, porque quando eu oro, Tu te revelas a mim. Eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar Ele, eu vou buscar, porque quando eu busco, Tu te revelas a mim, Tu te revelas a mim, Tu te revelas a mim, Tu te revelas a mim. Eu vou orar, eu vou orar Ele, eu vou orar. Se você orar, Ele se revela. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar Ele, eu vou orar, porque quando eu oro, Tu te revelas a mim. Eu vou orar, eu vou orar. Eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar Ele, eu vou buscar, porque quando eu busco, Tu te revelas a mim. Porque pararam de falar do céu, achou que Cristo não vai mais voltar. Já não se fala tanto em oração e santificação, não querem mais pregar. Porque pararam de falar do céu e só se fala em bens materiais. Mas eu sei que na comunidade existe uma igreja espiritual. Levanta essa geração, desperta a igreja em oração, faz arder de novo e acende o fogo. Levanta
nossa geração traz de volta a visão, como tudo começou, de volta ao primeiro amor. Acende outra vez a chama em nós, aviva outra vez, aviva outra vez, acende outra vez a chama em nós, aviva outra vez, aviva outra vez. A nossa geração tem lenha pra queimar, pode incendiar, vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar, pode incendiar, vem nos batizar e me batiza com fogo e acende a chama em mim e me batiza com fogo e acende a chama em mim. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu, e eu sou todo seu. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Diga: eu sou todo teu, e eu sou o fogo em teus olhos. Receba fogo do céu. Seja tocado pela glória de Deus. Os céus já estão abertos sobre este lugar. Toca, Espírito Santo. Toca, Espírito de Deus. Enche ela, enche ela, enche ela. Enche ele agora, Pai. Enche, fogo, fogo, fogo. Rapacá, stui, arapacá. O fogo em teus olhos, ele me fez e queimou, ele queimou. Só que tem lenha pra queimar,
não vou negociar minha fé. Vão dizer que é muito grande para mim, mas eu sei em quem eu tenho crido. Olharei para o alvo que é Cristo. A minha coroa vão querer de me roubar, mas minha essência Ele me mandou guardar. Ora vem, está chegando o dia, até que Ele venha eu não vou parar. Eu vou gritar bem alto para toda a terra ouvir. Vem, Senhor, e tira tudo que não é seu de mim. Eu vou gritar bem alto para toda a terra ouvir. Vem, Senhor, e tira tudo que não é seu de mim. Diga isso no teu lugar. Que Ele cresça, que Ele apareça, que Ele cresça, que Ele apareça. Vem, Senhor. Oh, vem, meu Deus! Senhor, vem, Senhor. Há uma glória nesse lugar, há uma presença real nesse lugar. Que Ele cresça, que Ele apareça, que Ele cresça. Vem, Senhor. Chame Ele, que Ele cresça. Diga que Ele cresça, que Ele cresça, que Ele apareça. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor. Que Ele cresça, que Ele apareça, que Ele cresça. Vem, Senhor. Continua adorando. Há uma presença real neste lugar. Há uma presença viva do poder de Deus nesse lugar. Vai recebendo mais do céu. Vai recebendo mais do céu. Deixa o Espírito de Deus fazer a obra na tua vida agora. Esqueça quem está do seu lado. Receba o toque do Senhor. Teu fogo, Há fogo do céu aqui, irmão. age em mim. O fogo de Deus está entrando na tua casa agora. Você que me ouve e me assiste, receba o fogo do céu aí agora. A presença de Deus inundando a sala da tua casa, inundando o teu quarto, inundando o teu carro, aí onde você está agora. Receba. Sou teu altar, sacrifício vivo quero oferecer. Que o nosso louvor não seja um momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios dos corações esquecidos. Pois de que vale ter as poesias lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois do que vale ter tudo e não ter nada? Te dá meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não for uma canção que alegra a ti. Se o meu coração não queimar por ti, não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não for uma canção que alegra a ti. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre
toda a criação. Exaltado é, diga santo para sempre. E o teu povo, e o teu povo, e o teu povo canta. Sim ao Rei dos Reis. Tu sempre será santo para sempre. E o teu povo canta, e o teu povo canta. Sim ao Rei dos Reis. Tu sempre serás Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado pela sua presença nesse lugar. Obrigado, Espírito de Deus. Obrigado pela sua graça, pela sua misericórdia, Senhor. Obrigado pelo teu agir, Senhor. Eis-nos aqui, meu amigo. Nos conduza a viver o propósito para o qual o Senhor nos chamou, a sermos uma eterna casa de oração. Que o espírito de oração caia no meio da congregação, Senhor. Cada homem, cada mulher que me ouve nesta noite, a partir de hoje, sejam completamente dependentes de uma vida, de um estilo de vida de oração. Que eles não hesitem, Senhor, que eles não negligenciem as suas vidas de oração, Pai. Que eles acordem orando, que eles tomem café orando, que eles saiam para o trabalho orando, que eles entrem no carro orando, que eles estejam trabalhando com espírito de oração, Senhor. Que eles possam se assentar na mesa para almoçar em oração, que eles possam durante o dia, na sua caminhada, ó Deus, desenvolvendo um relacionamento de comunhão contigo, que eles possam retornar para os seus lares, ó Deus, em oração, que eles possam deitar em oração, que eles vivam uma vida de oração, em o nome do Senhor Jesus. É que eu oro, meu Deus, pelos seus filhos nesta noite, e ministro sobre eles, ligando na terra e ligando nos céus. E você dá um aplauso ao Rei Jesus. Pode abrir a boca e dar glória para Ele, irmão. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vamos estar ofertando na casa do Pai. Venha do seu lugar com alegria. Vai chegar um tempo aqui, irmão, que o pastor não vai precisar falar de oferta, falar de dízimo. Você já vai ter o entendimento. Já vai sair do seu lugar, já vem ofertar aquilo que Deus ministrou no seu coração. Como eu sempre falo aqui, ninguém é obrigado a fazer nada. Você devolve o dízimo se você quiser, você oferta se quiser, você primicia se quiser. Você é livre. Você é livre. Um homem livre, uma mulher livre, ela não é presa ao dinheiro. Não é. Tem um coração generoso. E o segredo da prosperidade está na generosidade, irmão. É dando que se recebe. Que você semear,
isso você vai colher. Se planta pouco, colhe pouco. Se planta muito, colhe muito. São os princípios que Deus deixa nas Escrituras para o seu povo ativar e viver os princípios que ela mesma ativou. Amém? Então venha com alegria. Vou seguir nos passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos passos de Jesus. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se cair 1000 ao teu lado, ele não cede não. Sempre está protegido com o batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Bem guardado desse jeito, desistir, porque vou seguir nos passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos passos de Jesus. Aleluia. Eric, ore aqui pelos dízimos e pelas ofertas. Amém, Senhor. Estenda suas mãos para cá, igreja. Amém, Senhor. Aqui estamos em Teu nome, Pai. Mais uma vez cultuando a Ti e agradecendo. Que o Senhor Deus venha abençoar cada um que pôs a Tua oração, o dízimo, a Tua oferta e a Tua primícia neste lugar. Para aqueles que trouxeram o tesouro, a casa do tesouro do Senhor, que o Senhor os prospere, que o Senhor os faça crescer em espírito, Senhor, e que os faça crescer também em benignidade, que eles possam ser prósperos para a glória do Senhor Jesus. Que todos aqui, Pai, possam estar em oração, que aqui nós possamos estar cada vez mais direcionados a um propósito do Senhor. Que cada um de nós aqui não venha se perder, mas venha trazer cada vez mais frutos para a casa de Deus. Em nome do Senhor Jesus, que nos abençoe. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Tem canções que são verdadeiras orações. No seu momento de devocional, terminou ali aquele período de oração, sabe? De comunhão, de intercessão. Começa a cantar. Tem canções que são verdadeiras orações. Canta 1, 2, 3, 4 músicas. Fecha os olhos, fica cantando. Irmão, é algo gostoso demais, irmão. E o tempo passa que você nem sente. Quando de fato você está no lugar da oração, vai passar que você nem vai sentir. Você vai perceber que as horas passaram e você, meu Deus, foi rápido. Você vai ver 2 horas que você estava ali orando, adorando a Deus. Experimenta fazer isso. Seu local de oração está lendo a Bíblia. Experimenta orar a Bíblia. Pega um salmo, começa a orar o salmo. Você vai perceber que vai passar um tempo de qualidade que você teve ali com Deus, você nem vai perceber. Amém? Fique de pé no seu lugar. Eu, por exemplo, eu tenho um hábito, eu gosto muito de orar. Boto o fundo musical e fico ali orando. Enquanto o fundo está tocando, fico ali orando, fico orando em línguas. Eu oro muito em línguas. É uma das minhas práticas e exercícios espirituais. Eu oro muito em línguas. Eu passo 2, 3 horas orando em línguas, irmão. Muito, eu oro muito em línguas. É uma das coisas que faz com que meu espírito fique robusto. É uma das coisas que faz com que a minha vida espiritual fique fortalecida. É eu orar muito em línguas. Eu, antes de orar em português, eu primeiro oro muito em línguas. Porque quando eu passo muito tempo orando em línguas, o meu homem espiritual ele fica mais sensível. Ele fica mais, sabe? A conexão, as palavras elas fluem
numa leveza, as palavras se encaixam. Porque o meu homem espiritual, enquanto estava orando em língua, ele estava se exercitando. Experimenta fazer isso para você ver. Ah, pastor, só ora em línguas quando sentir. Não, irmão. A oração em línguas é uma atitude de fé. E fé não é sentimento. Fé é você crer no que está escrito. Mas quando você começar a orar em línguas mesmo, você sentir, não tem para onde correr, você vai acabar sentindo. A glória de Deus vindo sobre você. Amém? Amo sua vida, viu? Um beijo no seu coração. Que vocês tenham um sono reparador. Tenham um sono do justo. Que vocês sejam refrigerados e renovados enquanto dormem. Aos seus amados Deus dá enquanto dorme. Que vocês possam acordar com disposição, com vigor e com graça para fazer o que precisa ser feito durante o dia. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão com o Espírito Santo seja com vocês. Deus abençoe.